Boa tarde a todos. Nesse momento, eu declaro aberta a audiência pública para discussão do projeto de lei número 057/2022, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre o orçamento no município de Pancas, estimando a receita e fixando a despesa para o exercício financeiro 2023. Nesse momento, eu gostaria de agradecer aqui a presença dos funcionários, do público presente, dos assessores, dos vereadores aqui presentes, vereador Juninho Pedro, vice-presidente dessa casa, vereadora Noemi, vereador Pera, secretário também da casa, agradecer a presença do Alex e convidar ele nesse momento para sentar-se junto à mesa diretora. Como bem sabemos, né, a LOA, a Lei Orçamentária Anual, ela prevê despesas e receitas. Sabemos que é apenas uma previsão, mas em cima de alguns dados, né, feita essa estimativa de receita, bem como a despesa. E, como eu bem falo, também é um instrumento flexível, pois cada projeto de lei que nós apreciamos aqui, onde cria despesa com base no superávit, no caso de receita, é uma flexibilidade que o orçamento tem. Gostaria também de agradecer a presença do vereador Leilson, que está presente conosco. Mas vamos passar a palavra ao contador do município, Alex, que vai explanar de forma mais abrangente o assunto aqui em discussão. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar o vereador Márcio, presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, o Pera, né, também membro da comissão, aos vereadores presentes, aos servidores dessa Casa de Leis, e dando início à apresentação, né, da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2023. Como nós sabemos, né, sempre relembrando, a Lei Orçamentária Anual é uma das 3 peças, né, que compõem a previsão orçamentária para o exercício fiscal, né, do município, onde o PPA é feito para abranger 4 anos, a LDO anual, né, sempre no mês de abril, né, cada ano, e a LOA agora no mês de setembro. Nós temos aí a receita orçamentária prevista para o exercício de 2023 de praticamente 59 milhões. Mais ou menos nós optamos por permanecer um valor muito próximo do ano de 2022, em função do que as mudanças, né, que estão ocorrendo no nosso país, né? Então, por prudência, a gente procura sempre deixar o orçamento um pouco mais restrito, né, deixando para, ocorrendo excesso de arrecadação, essa Casa de Leis vai fazendo as adaptações ao orçamento que se julgarem necessárias. Então, nós temos aí, dentro das receitas orçamentárias, nós temos os impostos, né, 1 milhão e pouco, contribuições, receita patrimonial, receita de serviço,
transferências correntes, né, que são o grande fonte de recurso, né, que são as receitas que vêm do governo federal e estadual, as receitas de capital, alienação de bens, transferência de capital, outras receitas. Então nós temos aí todas as receitas que compõem o orçamento. Nesta tela agora nós temos as receitas por fontes, né? Recursos não vinculados de impostos e transferências, receita de impostos para a saúde, receita de impostos para o MDE, para a educação, outros recursos não vinculados, transferências do Fundeb 30%, transferência do Fundeb 70%, salário e educação, né? Outras transferências do FNDE, que são aqueles programas específicos, PPDE, PNAE, né, que é de alimentação, e o PENAT, transporte escolar, outras receitas também que compõem os recursos vinculados à educação, assim como transferência de recursos do Estado. Depois nós temos outros recursos vinculados à educação, transferências fundo a fundo, né, com recursos provenientes da saúde. Depois nós temos também, ainda continuando na saúde, que são as grandes fontes de recursos, né, saúde e educação. Então, são várias fontes, estão detalhadas aí, tá, mas que compõem ao final, para que vocês entendam, os 58 milhões da receita, que compõem o orçamento do município, tá? Sendo que a grande parte é educação e saúde. Assim como as receitas são previstas, como eu disse, o Massa, as despesas têm que ser estimadas ou fixadas, né? Também fechando no mesmo valor que são as receitas, porque tem que haver um chamado equilíbrio orçamentário, né? Você só pode gastar aquilo que você arrecada. Então nós temos aí, nessa tela, a divisão da despesa por entes, né, do município. No caso, a Câmara, 3.700.000, assistência social, 2.270, fundo de saúde, 13 milhões, e a prefeitura, os 39 milhões, que está embutido na prefeitura também a educação. Juntando esses entes que compõem a estrutura do município, nós temos aí a receita, a despesa, aliás, fixada. Depois nós temos nessa tela a despesa por cada órgão, né? Assim como apareceu na tela anterior, a Câmara Municipal, a Secretaria de Assistência, a Secretaria de Saúde e todas as demais que compõem a Prefeitura, né? O controle interno, gabinete do prefeito, procuradoria, Secretaria de Administração, Finanças, Esporte, Cultura, Lazer, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Obras, a nova secretaria agora que nasceu, né, que é de transporte, fechando então, como eu disse, a despesa de 58 milhões. Nesta tela agora nós temos também, assim como nós tínhamos a receita por fontes, nós temos aí as despesas por elemento. Então nós temos as despesas junto aos consórcios, aposentadorias, né, e pensões, os contratos por tempo determinado, a folha de vencimentos fixo, né, que é o peso da máquina da prefeitura, né, com o funcionalismo, as obrigações patronais, as sentenças judiciais, demais despesas de exercícios anteriores, indenizações, restituições, juros, né, sobre a dívida, material de consumo, outros serviços de pessoa jurídica, contribuições, subvenções, rateio para consórcios também, né, que a gente o município participa de consórcios, diárias, auxílio financeiro a estudantes, que são, né, alguns cursos que alguns médicos e alguns profissionais estão fazendo, né, material de consumo e material de distribuição gratuita e despesas com locomoção. Na próxima
nós temos aí as demais despesas. Pessoa física, pessoa jurídica, serviço de tecnologia da informação, né? Contribuições, auxílio alimentação, outros auxílios financeiros, que são aqueles para os programas dos médicos, né? Sentenças judiciais, outros tipos de indenizações, outros serviços. Então, de certo modo, aí estão todas as despesas pormenorizadas, tá? Envolvendo todas as secretarias. São esses os elementos. Tá? Fechando. Alex, a gente observa que tem o mesmo elemento repetido, igual, por exemplo, o auxílio alimentação, tem ele repetido cá, é porque é de acordo com a fonte da despesa, não é isso? Exatamente. Se for saúde, está computado lá. Isso. Seria isso? Educação, isso aí. Tá? De acordo com o lugar onde é feita a despesa, você tem a fonte própria para que aplicar naquele lugar. Tá? Por isso que às vezes os elementos se repetem. Bom, então essa tela aí finaliza, né, a apresentação das receitas, tá? E das despesas. Fechando, como eu disse, o orçamento que nós apuramos para o exercício 2023. Qualquer dúvida, né, nos colocamos à disposição para responder. E nesse momento eu abro o tempo destinado para os senhores vereadores e cidadão presente, para que possam fazer perguntas, né, sobre o projeto. Não, geralmente a gente usa essa técnica de deixar as fichas com um valor simbólico, já aguardando, né, porque elas podem ser suplementadas à medida da necessidade. Então é muito mais fácil, às vezes, você deixar uma ficha, né, já criada do que ter que mandar um projeto para a Câmara, né, só deixando isso aí para recursos novos que surgem, né? Sim, porque a folha geralmente ela vai crescendo vegetativo, mesmo ao longo do ano que você faz uma estimativa, né, geralmente você não consegue fechar do jeito que você planejou. Então, às vezes, é a necessidade, como o orçamento não é estático, né, justamente você manda para a Câmara para fazer as suplementações onde você precisa. Tá? Aproveitando essa pergunta do vereador Pera, eu achei interessante, e até eu conheço o processo, mas é interessante que todos também tenham esse conhecimento. Na LDO, hoje nós estamos apreciando a LOA. Na LDO, nós votamos um percentual de remanejamento, que no caso foi 40%, 30%, 40%. Esse 40% é 40% em cima dos 58 milhões. Isso. Não é isso? Isso. Então, na LDO que nós votamos na audiência pública anterior, que nós apreciamos, discutimos e posteriormente aprovada, foi 40% desse valor de 58 milhões que Sim. pode ser remanejado. Sim, de livre movimentação, ou seja... Isso. Isso, porque na verdade, né, é o orçamento próximo ano, né, em cima de 56, bem lembrado. Isso, tá? Na verdade, esse ano em cima de 56, bem lembrado pelo vereador, tá? Que a gente foca para o próximo ano, nós estamos falando da realidade desse ano, tá? Mas é justamente isso aí, Pera, tudo aquilo que foge um pouco, né, dos 40%, às vezes o prefeito prefere mandar para cá, para vocês aprovar as movimentações. Esse resto a pagar, geralmente a gente deixa para algumas pepericários que a gente fala, né, que ficam até o final do ano, que a gente vai agora ou cancelá-los ou pagá-los, né? Geralmente,
Vai ficar só os do próprio ano, né? Que viram, né? Isso. Porque às vezes tem empresas, né, que elas... Oi? Isso que vira um ano. Isso. Algum... Sim, faz uma estimativa. Isso. Baseado no que nós consumimos esse ano, a gente projeta para o ano seguinte. Geralmente você não consegue acertar porque as variações, né, cresce o consumo, os valores, né? Porque na verdade o orçamento você tenta acertar, mas para isso que ele pode, não é estático, né? Você consegue alterá-lo, né? Você não vai acertar ele 100%. Esse aí nós temos a dívida junto ao PASEP, junto ao INSS, né? São dívidas do passado, né? Financiamento que foi feito no caso da iluminação pública, né? E a relação do município tinha com os bancos e o município conseguiu já receber alguma situação? Olha, aí não tem como eu te informar, né? Porque às vezes fica lá nas pendências do jurídico, né? Então a gente às vezes só, quando realmente chega para nós, a gente tem como informar certinho. Mas essa, por exemplo, é um típico receita que pode surgir Isso. no meio do caminho, que vai elevar dos Exato. 58 milhões para um pouco mais. Exatamente. Né? Se caso eles venham cumprir aquela sentença dentro daquele exercício financeiro, automaticamente altera aquele valor que nós estamos... Sim. É justamente que entra em excesso de arrecadação, né? Tem. A gente consegue apurar. Entendeu? Quanto ao município. Sim, a atual administração, né, implementou desde o governo, né, passado, né, um projeto para aumentar a arrecadação no município, né? Ela cresceu bastante, os recursos próprios, né, muitos serviços, né, são prestados. Sim. A gente deve estar... O correto seria a gente apurar, talvez, com essa informação junto ao setor de finanças, né, de arrecadação, mas acredito que deve estar por o que você falou aí, porque já vinha uns 2 anos atrás, passando dos 2 milhões e tanto, deve ter chegado a uns 4. Alguma outra questionamento, colocação? Sem mais perguntas e nada mais a tratar, eu declaro encerrado a audiência pública. Obrigado a todos e uma boa tarde.